Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Eu queria falar nesse pequeno vídeo sobre a lógica da convergência e pensamento de síntese. Mas antes nós vamos comentar lá no livro A Missão do Espiritismo, no capítulo que fala sobre Umbanda. Ramatiz nos orienta sobre as origens da Umbanda e ele cita uma das origens, que é a origem africana da Umbanda, tanto no aspecto Nagô e Yorubano, onde se cita 5 orixás, além do orixá Omulu, que se nós formos pegar na etnografia, são os registros dos cientistas da religião e antropólogos, nós vamos ver que essas palavras passam pelo berço da África, assim como também comentou da origem banto, Angola, com os quimbandas, que eram os antigos sacerdotes curadores, e que esse amálgama desse conhecimento ele é atuante dentro da Umbanda com bastante intensidade. Há que se comentar que quando se fala africanismo ou África, nós estamos falando de diversas Áfricas. E a própria religião dos orixás no Brasil, como ela é cultuada, os nossos co-irmãos, ela já é um sincretismo que aconteceu no Brasil, diferente de África, por exemplo. Então, quando a gente fala orixá, a gente fala naquilo que nos remete em África, não necessariamente dentro do como é praticado aqui no Brasil. E há que se comentar que o termo africanismo ou África ou africano ainda gera em nós muito preconceito. Infelizmente ainda no imaginário popular, na maioria da população, aí, tudo que nos remete à África é associado a coisa ruim, magia negativa, sombra. Basta a gente ver a descrição aí dos umbrais, é tudo escuro, é tudo treva, tudo que vem do negro não seria bom. Isso está no nosso imaginário popular. E a Umbanda vem aos poucos, ao longo da história, escoimando esses nossos preconceitos, embora ela seja uma origem diversa, ela vem do índio, do xamanismo, do espiritismo, do catolicismo, do orientalismo e todas as demais religiões que hoje encontram referência dentro da Umbanda. E qual seria a lógica da convergência e pensamento de síntese? A lógica da convergência, no nosso entendimento, é você localizar pontos incomuns nas diversas doutrinas ou religiões, que elas têm similitudes, e você, a partir daí, bota num fechamento único na sua interpretação teológica ou doutrinária, convergindo para pontos incomuns. Aí nós temos que ter pensamento de síntese, conseguir escoimar essas diversas fontes de simbolismos exagerados, mitologias e lendas dentro de contexto de época que não cabe mais hoje, e a partir desse olhar com mais síntese, enxergar a essência de cada uma que se aproxima e aí convergir por um conhecimento único. Isso se chama epistemologia. E o pensamento religioso convencional ortodoxo nos leva por um outro caminho, que seria o pensamento da divergência, ou seja, os religiosos procuram enxergar nas outras religiões pontos que são contrários ou divergentes e a partir daí tentam desconstituir o outro, tentam desconstituir o irmão de outra religião, a outra religião, como se o seu livro sagrado, a sua verdade, a sua prática, a sua teologia fosse mais verdadeira, mais pura, superior em relação ao outro. E infelizmente, até os dias atuais, a religiosidade ela se encontra fragmentada na Terra, e os conflitos acabam acontecendo e até com guerras religiosas, como a gente vê por aí, um jogando foguete no outro. Eu acho que a Umbanda é uma caixa de amor que abraça a todos, e a Umbanda, na sua essência, com os anos de convivência do terreiro, nós aprendemos, mesmo que a gente não tenha consciência disso, a ter uma lógica de convergência na maneira de nós pensarmos
e acabamos desenvolvendo um pensamento de síntese ao longo do tempo, ou seja, tirar a essência de que cada coisa, cada religião tem de bom e a partir daí trazer afinidades, similitudes, né, dentro de um único enfechamento, de uma única convergência. Eu acho que a Umbanda faz isso com bastante destreza e as entidades espirituais ao longo dos tempos vão nos ensinando a isso. E particularmente o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade tenta, dentro desse pensamento, dentro desse pensamento de convergência, dessa lógica de convergência e pensamento de síntese, trazer no seu bojo tudo isso dentro dos ensinamentos do cristianismo primevo, que foi aquele cristianismo que Jesus, através da sua oralidade, nos deixou, que ele é dissociado, diferente do cristianismo eclesiástico, né, das castas sacerdotais, diferente do cristianismo eclesiástico apostólico, que absorveu muita culpa do mosaísmo antigo, do judaísmo, e a partir daí veio as penitências, penas eternas, fogueiras, tanto que até hoje nós temos muito medo da cremação, né? A gente tem medo de morrer, ser cremado, ser queimado junto, porque no nosso subconsciente está o medo da fogueira da Inquisição. Não temos mais Inquisição, temos que nos dar as mãos, buscando sempre um diálogo inter e intra-religioso, com bom senso, com maturidade, conversando sobre ideias, conversando sobre conceitos e nunca desmerecendo o outro. Não falamos de pessoas, falamos de ideias e de conceitos. O nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão.